Dia, meus amores do oitavo ano, né? Espero que tenham tido aí um bom final de semana. Gente, vamos continuar a nossa. A gente parou em história na sexta-feira, que foi nossa última aula de história na sexta, né? A gente parou aí na página 69, né? Que a gente falou um pouquinho aí no início, a gente introduziu, a gente fez a introdução do capítulo 1 lá do tema 3, né? Nosso iniciozinho aí da segunda unidade. Independência dos Estados Unidos, né? A gente falou um pouquinho sobre a diferença do norte, do sul, a divisão das colônias do norte, colônias do sul, do centro, do norte, a diferença entre a composição das duas, né? No sul você tinha, tô um pouco cabelo assanhado, né? Parece que eu acordei na estante. Mas no sul você tinha um sistema de plantation, que eu falei, eu citei para vocês, muito parecido com o Brasil. Aquela questão da exploração, trabalho escravo, grandes propriedades, os chamados grandes latifúndios, né? E no norte você tinha ali aquela questão mais, uma colônia de povoamento, né? Diferente do sul. O sul a gente chama colônia de exploração. No norte, no centro e no norte dos Estados Unidos a gente chama de colônia de povoamento, já que eles queriam construir ali uma nova Inglaterra, New England, né? E foi formada ali principalmente pelos puritanos, que eram perseguidos religiosamente, principalmente no governo de Henrique VIII, que criou lá o anglicanismo, né? E aí na página 69, a gente tem aí, ó, as origens dos conflitos, né? Que conflito? A Inglaterra, ela passava por situação muito difícil lá, com várias revoluções, inclusive a Revolução Puritana, que a gente viu ano passado, com Oliver Cromwell e tudo mais, né? Todos aqueles problemas, a Inglaterra está vivendo esses problemas justamente na colonização dos Estados Unidos. Então, de certa forma, os Estados Unidos fica bem à vontade. Tanto que o norte dos Estados Unidos, aquela parte das colônias do norte, do centro e do norte, elas chegam até mesmo a fazer concorrência no comércio lá na Europa com os próprios ingleses, dado a vontade, que eles ficaram muito à vontade nessa colonização. Eles eram colônia da Inglaterra, mas praticamente viviam como independentes, né? Logicamente que depois, aqui, ó, olha o que diz aqui no iniciozinho aí. No século XVIII, a Inglaterra projetou-se, iniciozinho da página 69, certo? Tá dizendo aí, as origens dos conflitos. No século XVIII, a Inglaterra projetou-se como a maior potência europeia, né? A maior potência europeia, certo? O expansionismo inglês e a vitória sobre a França na Guerra dos Sete Anos consolidaram a hegemonia, o que garantiu estabilidade e segurança para a economia das Ilhas Britânicas. Ou seja, o que foi essa Guerra dos Sete Anos? Essa Guerra dos Sete Anos ela foi contra a França, inclusive aqui na América, né? Esse conflito vai acontecer na América, essa Guerra dos Sete Anos, entre França e Inglaterra. É uma disputa ali um pouquinho por territórios ali do atual Canadá. Por exemplo, houve uma disputa ali, né? Inclusive a França consegue pegar um pedaço do Canadá e os Estados Unidos conseguem pegar outra parte. O Canadá era praticamente inteiro da França, e nesse conflito que a Inglaterra sai vencedora, a Inglaterra consegue pegar parte do Canadá, tanto que se vocês forem ao Canadá, né, me convidem, paguem minha passagem que eu vou também. Se vocês forem ao Canadá, vocês vão ver que uma parte fala inglês e uma parte fala francês. É justamente porque parte do Canadá foi colonizado pela França e parte do Canadá foi colonizado pelos Estados Unidos, ou pela Inglaterra, nesse ponto dessa vitória da guerra aqui. Então a Inglaterra, ali já no início do século XVIII, né, ela resolve os seus problemas, ela resolve todos os seus problemas, principalmente ali a partir de 1720, ela resolve os seus conflitos internos, aqueles que a gente já viu ano passado, né, Revolução Puritana, aí eles conseguem resolver com a Revolução Gloriosa. Lembra que a Revolução Gloriosa é a burguesia chegando ao poder, a burguesia, o primeiro país em que a burguesia chega ao poder é na Inglaterra. Então, quando a burguesia chega ao poder, ela resolve esse problema dos conflitos e ainda vence o conflito com a França lá na Guerra dos Sete Anos. Então a Inglaterra ela consegue resolver os seus problemas internos e externos. E aí ela vai fazer o quê?
Lógico que ela tem muitos gastos com essa Guerra dos 7 anos, ela tem muito gasto com seus conflitos internos, né? E logicamente que depois que ela resolve esses problemas, ela vai tentar, aí sim, subjugar os Estados Unidos, ou seja, explorar sua colônia, que ela ainda não tinha feito porque ela estava em conflito. Então ela passa a olhar para os Estados Unidos. É aí que vai gerar o conflito, porque quando ela volta para tentar explorar de fato os Estados Unidos já está bem fortalecido, principalmente o norte dos Estados Unidos, o centro e o norte dos Estados Unidos já está bastante fortalecido, né, por ter ficado muito à vontade no início da colonização, e aí vai ser problema, né? Estabilizada após a guerra, a Inglaterra decidiu restabelecer o monopólio comercial, olha aí, ó, com as colônias, garantindo assim o escoamento de sua produção manufatureira e restringindo a manufatura colonial. Ou seja, a Inglaterra começa a barrar o comércio que as colônias do norte faziam. Lembra que as colônias do norte produziam e chegavam a concorrer até mesmo com a própria Inglaterra. A partir do momento que a Inglaterra se reestabiliza e volta para os Estados Unidos para explorar sua colônia, ela barra esse comércio da colônia com outros povos. Isso, logicamente, que vai gerar descontentamento dos colonos, descontentamento dos americanos, né? Por isso, houve uma série de intervenções às colônias americanas, entre as quais se destacam as medidas indicadas na linha do tempo ao lado. Ou seja, você vai ter aqui ao lado algumas atitudes que a Inglaterra tomou para tentar explorar sua colônia. E é isso que vai causar insatisfação, certo? A proibição da fabricação de ferro, né? Eles vão proibir isso, e tecidos na colônia. Por quê? Porque quando a colônia produz tecido, os Estados Unidos é um dos maiores produtores de algodão que tem no mundo até hoje, né? Quando a colônia produz tecido, ela concorre com a indústria da Inglaterra, porque a principal indústria da Inglaterra nesse momento aqui é a indústria de tecido. Lembre que na primeira revolução industrial, a indústria que se destaca na primeira revolução industrial é a indústria têxtil. Têxtil vem de tecido, beleza? Outra coisa importante aqui, ó, era um dos principais manufaturados, aumento das rivalidades entre França e Inglaterra, lógico, França e Inglaterra inimigos, eternos inimigos. Depois a gente ainda vai ver, a gente já viu, na verdade, que no período napoleônico, né, que a gente viu a era napoleônica alguns assuntos atrás, a era napoleônica mostra essa rivalidade. O grande inimigo de Napoleão, que é francês, é a Inglaterra, né? Então essa rivalidade ela começa lá desde a Guerra dos 100 Anos, lá atrás, né? Lá em 1400, 1300 e alguma coisa, começa esse conflito entre Inglaterra e França, e elas se tornam inimigas históricas, né? Até hoje existe aí não um conflito, mas existe uma relação não tão legal assim, justamente por conta da sua história, né? O momento em que França e Inglaterra vão se unir nas duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas vão lutar lado a lado, né? Criação da Lei do Açúcar, olha essa aqui, 1764, né? A Acta Sugar. Falando em inglês, o professor sabe falar inglês, meu Deus. Acta Sugar, Lei do Açúcar, ou seja, eles começam a taxar os açúcares e os derivados do açúcar, né? Eles começam a colocar impostos sobre esse açúcar, né? Isso vai causar um descontentamento dos colonos que produziam esse açúcar. Em 1765, a Lei do Selo, né? Acta Stup, Lei do Selo, né? Essa lei dizia que qualquer material produzido na colônia americana, qualquer jornal, qualquer livro, tinha que ter o selo da coroa inglesa. E esse selo custava money, né? Então, Acta Stup, Lei do Selo, também causa um descontentamento nos colonos. E em 1767, talvez uma das leis que mais vai causar problemas é a Lei do Chá, né? Acta Tea, Lei do Chá, né? Essa Lei do Chá, ela vai taxar o chá que era produzido nos Estados Unidos, vai colocar impostos sobre esse chá, né? A região que mais produzia chá nos Estados Unidos é a região de Boston, né? Inclusive a gente vai ter lá conflitos bastante grandes aí nesse momento. Olha aí agora as manifestações coloniais.
Durante todo o período em que a metrópole oprimiu a colônia, ocorreram manifestações por parte dos colonos. Lembrem, esses colonos já estão bem estabelecidos. Eles já estavam lucrando bastante com o comércio com a Europa, né, no comércio com outros, no seu comércio interno. Então eles já eram bastante fortes. E eles logicamente, não vão aceitar essas leis que estão sendo impostas pela Inglaterra. E isso, logicamente, que vai gerar um conflito, né? Aqui, ó, uma dessas manifestações resultou no denominado Massacre de Boston em 1770. Esse Massacre de Boston tem relação com a Lei do Chá, Acta Tea, né? Tem relação com a Lei do Chá. O que é que a Lei do Chá dizia? Ela taxava, ela colocava impostos sobre o chá produzido em Boston, né? Logicamente que a Inglaterra, esse massacre vai ser o quê? Os colonos insatisfeitos com esses impostos vai invadir um navio no porto de Boston, vai invadir um navio inglês, vai pegar todo o chá que tem nesse navio inglês e jogar no mar, certo? Perdendo todo esse chá, logicamente. A retaliação da Inglaterra ocorrer o quê? Um massacre contra os revoltosos. Os revoltosos são assassinados pela coroa inglesa. Logicamente que isso gera o que a gente chama de Massacre de Boston, né? E aí as coisas ficam mais quentes entre Estados Unidos e Inglaterra, certo? O episódio teve grande repercussão nas colônias, né? Vamos para a página posterior. Olha aí, Boston Tea Party, né? Em 1703, a coroa concedeu um monopólio de comercialização do chá, produto bastante consumido pelos ingleses e norte-americanos. A Companhia das Índias Orientais. Os comerciantes coloniais sentiram-se prejudicados e, disfarçados de indígenas, atacaram os barcos da Companhia das Índias, exatamente o que eu falei, jogando o chá como protesto. O episódio foi conhecido como Boston Tea Party, festa do chá em Boston, né, que foi essa invasão do navio da Companhia das Índias Orientais e jogar todo o chá na questão do rio. A reação britânica foi imediata, interditou o porto de Boston, exigiu indenização à companhia prejudicada e tomou medidas de represália. Os colonos chamaram essas medidas de leis intoleráveis. Ou seja, essas medidas, por exemplo, fechar o porto de Boston, proibir a produção do chá, é chamada de leis intoleráveis, certo? E é justamente a partir dessas leis intoleráveis é que começa o conflito de fato entre Inglaterra e Estados Unidos, né? Aí aqui diz, a Revolução Americana. Diante das medidas repressivas tomadas pela metrópole britânica, após a festa do chá de Boston, os colonos americanos resolveram reagir. Em 1774, os representantes das colônias, com exceção da Geórgia, participaram do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Olha, a gente vai ter 2 congressos continentais da Filadélfia, né? Esse primeiro Congresso da Filadélfia, ele não fala em declaração de independência. Ele fala apenas o seguinte: os colonos eles vão dizer para a Inglaterra, nós não vamos pagar esses impostos que foram colocados. A gente não aceita essas leis, a gente não aceita a lei do açúcar, não aceita a lei do selo, não aceita a lei do chá, que é chamada de leis intoleráveis. A gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Logicamente que a Inglaterra não se importa com isso e continua mantendo as leis, né? É aí que, em 1776, né, eles vão gerar o segundo Congresso da Filadélfia, né? O primeiro Congresso Continental da Filadélfia só fala em não pagar impostos, certo? Mas o segundo Congresso da Filadélfia redige a Carta de Independência dos Estados Unidos. Nesse Congresso da Filadélfia de 1776 é declarado a independência dos Estados Unidos. Os revoltosos vão redigir uma carta declarando independência dos Estados Unidos em 1776, ó. Certo? 75, 4 de julho de 1776. Tanto que até hoje nos Estados Unidos, 4 de julho é feriado da independência do país, certo? 4 de julho é feriado nacional nos Estados Unidos, independência do país, justamente porque é no dia 4 de julho de 1776 que, nesse segundo Congresso da Filadélfia, você vai ter a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Gente, uma coisa é declarar,
outra coisa é se tornar independente. Os Estados Unidos ele precisa do reconhecimento internacional para se tornar independente e precisa também do reconhecimento da própria Inglaterra. Logicamente que a Inglaterra não vai aceitar essa declaração de independência, o que vai gerar a guerra de independência, onde vai entrar em conflito o exército dos colonos contra o exército inglês, né? Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode ver de importante aqui. Aqui tem o nome de um cara importante, ó, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson vai ser um cara importante. Vai ser ele que vai redigir a carta de declaração de independência, né? Outros caras importantes vai ser George Washington, que vai lutar, que vai ser um grande militar importantíssimo. Tanto que a capital dos Estados Unidos, Washington, é em homenagem a George Washington, certo? Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Sim, o documento de independência, ele é, logicamente, inspirado nas ideias iluministas, né? O iluminismo, que já é a onda do momento no século XVIII, chamado século das luzes, ideologia burguesa. Lembre que os puritanos eles são em sua grande maioria burguês, então o norte dos Estados Unidos, o centro dos Estados Unidos é formulado principalmente pelos puritanos, pelos burgueses. Então eles vão buscar a ideologia burguesa, né? Eles vão buscar essa ideologia burguesa, que é a ideologia iluminista. Então a Carta de Independência, ela tem lá falando de igualdade, de liberdade, todos aqueles lemas do iluminismo, né? Beleza? Olha aqui, ó, direito à vida, à liberdade, a busca pela felicidade, né? Direito à vida e à liberdade, por exemplo, são dizeres aí da influência de John Locke, né? A gente viu um pouquinho sobre ele, assuntos anteriores na primeira unidade. E aí você vai gerar a guerra de independência, né? Essa guerra de independência, logo que recebeu a notícia da declaração de independência dos Estados Unidos, os ingleses organizaram suas tropas na América combater esses rebeldes. Ou seja, você foi uma guerra ali, né? Para combater o exército britânico, os colônicos tinham tropas compostas basicamente de civis, que careciam de treinamento militar e equipamento de combate. Ciente de que não estava em condições de enfrentar os britânicos em batalhas convencionais, George Washington, olha aí o nome dele, do exército continental, optou pela guerra de guerrilha, um tipo de conflito que não estavam acostumados. Em vez de combater em campo aberto, os colonos atacavam as tropas de surpresas. E como conheciam melhor o terreno, conseguiam esconder-se e se deslocar mais rapidamente em grupos menores. Os americanos também afundaram os navios ingleses, enquanto construíam as próprias embarcações em técnicas e materiais oriundos da colônia. Em 1778, o embaixador americano Benjamin Franklin, representando os colonos, obteve na Europa o apoio da França, Holanda e Espanha para o processo de independência. Assim, a Marinha Britânica passou a sofrer ataque constante das armadas de 3 países. Sem apoio da Marinha Britânica para suprir as tropas inglesas do outro lado do Atlântico, o conflito passou a se tornar favorável ao exército continental. Finalmente, em 1781, os ingleses foram cercados pelos americanos e franceses, derrotados na batalha de Yorktown. As tropas imperiais renderam-se. A paz foi firmada em 1783, quando foi reconhecida a independência dos Estados Unidos no Tratado de Paris. A França recebeu os ingleses no Senegal e a parte comprada pelos Estados Unidos, né? Então o que a gente tem aqui, né? Rapidamente aí, a gente tem o seguinte, né? Só para a gente finalizar daqui a pouquinho o vídeo. Então, essa guerra de independência, né, que vai ter uma grande participação de George Washington, daí o nome da capital ser em homenagem a ele, Washington. A capital dos Estados Unidos é Washington, a capital administrativa dos Estados Unidos é Washington, né, e é em homenagem a George Washington, foi um grande líder militar, né, que justamente gerou a estratégia para a vitória. Os Estados Unidos não tinham capacidade de exército, até porque não tinha nenhum exército formado oficialmente, né, para combater o exército inglês. Então ele vai pela estratégia da guerrilha, né, que é você conhece melhor o território, os americanos conheciam melhor o território, porque a guerra é em território americano, então você começa ali a fazer guerrilhas e a ter muitas baixas no exército inglês, né? E logicamente que Benjamin Franklin, que é outro cara muito importante, né? Thomas Jefferson, George Washington e Benjamin Franklin são 3 caras importantíssimos nesse processo de independência, né? Thomas Jefferson redige a Carta de Declaração de Independência. George Washington vai ser muito importante militarmente, tanto que a capital é em homenagem a ele. E
do outro lado, aí você tem Benjamin Franklin, que negociou com países na Europa, né? Países ali, principalmente a França e a Espanha, porque eram inimigos dos Estados Unidos. Então foi muito fácil ter o apoio da França e da Espanha, além da Holanda também, né? Que a Holanda era, de certa forma, uma concorrente ali comercialmente da Inglaterra. Então, enfraquecer a Inglaterra para a Holanda era importante. Então, os Estados Unidos recebem o apoio das marinhas espanhola, francesa e holandesa, e isso fortalece os americanos, que acabam vencendo nessa batalha aí que fala Yorktown, né? Acabam vencendo, né? E aí ocorre em 1783, praticamente 7 anos depois do início do conflito, 7 anos depois da declaração de independência, a Inglaterra reconhece os Estados Unidos como um país independente, certo? Aí na página, rapidamente, 72, você tem a Constituição e a República, né? A Constituição dos Estados Unidos foi promulgada depois de muitas discussões. Havia duas tendências, uma liderada por George Washington, que desejava um governo centralizado, e outra pelo advogado Thomas Jefferson, os dois caras aí, né? Que almejava a maior independência política e administrativa de cada estado, que a gente chama de federalismo. Essa independência política de cada estado a gente chama de federalismo, coisa que nos Estados Unidos é bastante forte. Nos Estados Unidos esse federalismo é muito forte, ao contrário do Brasil, por exemplo, que é um país mais centralizado. Isso tem relação porque o Brasil, quando se torna independente, não se torna uma república, como os Estados Unidos. Se torna um império. Então vai ser muito mais centralizado. A gente depende muito mais do poder central. Os Estados Unidos é mais federalizado porque Thomas Jefferson consegue, né? Ao contrário de George Washington, que queria um poder mais central, ele queria, né? Thomas Jefferson queria autonomia maior para cada estado, né? Em 1787, a Constituição, resultante tanto das ideias de Jefferson quanto das ideias de Washington, foram aprovadas. A partir dessa data, o país tornou-se uma república federativa. República. Estados Unidos é o primeiro país independente da América. O segundo é o Haiti, a gente vai ver no próximo capítulo. Mas o primeiro país independente da América é os Estados Unidos, que se torna uma república federativa, ou seja, cada federação, ou seja, cada estado tem grande autonomia. Isso é um pouquinho da ideia de Thomas Jefferson, né? Autonomia política dos estados, adotou o presidencialismo, né? A gente sabe que hoje pode existir o presidencialismo e o parlamentarismo. Por exemplo, a Inglaterra é parlamentarista, ou seja, quem é a figura mais importante na Inglaterra? O primeiro-ministro. Quem governa é o primeiro-ministro, porque lá é parlamentarismo. No presidencialismo, quem governa é o presidente, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos e de outros países, certo? Então, os Estados Unidos optou pelo presidencialismo, ok? Deixa eu ver o que mais. Divisão dos três poderes, ideia iluminista, ideia de Montesquieu, divisão entre legislativo, judiciário e executivo, né? Estabeleceu o voto censitário, uma coisa importante, não é um voto sufrágio universal, que era uma ideia iluminista. Eles não aderem a isso, vai ser voto censitário, voto por renda, a depender da renda, certo? Somente homens, exceto escravos, indígenas. Lembre que quando ele se torna independente, não ocorre a exclusão da escravidão. A escravidão continua. Isso só com Abraham Lincoln que vai finalizar a escravidão, certo? Os políticos do norte temerosos. A independência dos Estados Unidos teve enormes repercussões, contribuindo para a queda do absolutismo na França, sobretudo. Ou seja, a independência dos Estados Unidos também contribui para o fim do absolutismo na Europa. Além da Revolução Industrial, a Revolução Francesa e aí a Guerra de Independência dos Estados Unidos contribui para o fim do absolutismo na Europa. Beleza? Então essas foram algumas aí, gente. Façam, por favor, atividade para casa, né? Próxima sexta-feira a gente vai estar corrigindo essa atividade, que é a nossa próxima aula de História. Façam a atividade da página 74, sistematizar. Apenas o sistematizar. Página 74, questão de 1 a 6. Beleza?